Pessoal, bom dia. A aula de hoje é a nossa primeira aula, que é sobre a introdução à química orgânica e a disciplina de química orgânica para a turma de engenharia de sistemas, tá? Então, eu sei que com a turma de vocês agora que vão ter as primeiras aulas de química geral e química geral. Então, assim, para esta aula, para o começo da química orgânica, quais conhecimentos seriam importantes terem? É claro que eu sei que vocês não têm, mas que vocês se atentem a esses conceitos para o começo da química orgânica. Seria a questão da distribuição eletrônica, tudo bem, vocês vão ver lá com o professor Welk, as teorias de ligação química, principalmente a teoria de ligação covalente ou as teorias de ligação covalente, pois os compostos orgânicos fazem essencialmente ligações covalentes. E a geometria das moléculas, mas essa parte da geometria a gente vai estudar uma parte juntos também, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, quando a gente começa a falar de química orgânica, tanto para os químicos, para os físicos, biólogos, engenheiros, médicos, enfim, tá? Então, o que que significa essa química orgânica? É estudar os mais variados compostos formados a partir do átomo de carbono, tá? Então, o que que acontece? Na química orgânica, nós vamos estudar basicamente aqueles compostos que são constituídos pelo átomo de carbono, tá? Então, a gente chama essa grande área de química orgânica. Primeiro, também alguns compostos que apresentam um átomo de carbono, mas não são estudados pela química orgânica, e sim pela química inorgânica. Principalmente quem? Alguns sais. Por exemplo, o carbonato de cálcio, tá? Muito utilizado na parte da agroindústria, na parte da agricultura. O carbonato de cálcio ele é caracterizado como produto inorgânico, tá? Mas por que que fizeram uma disciplina especificamente pelo átomo de carbono? Então, isso está aqui porque a importância de estudar a química orgânica. Dos compostos conhecidos atualmente, mais de 95% eles são caracterizados como compostos orgânicos. Então, vocês estão vendo que a grande maioria dos compostos que se usa no dia a dia, na indústria, na indústria de fármacos, alimentos e tudo que vocês pensarem, 95% são compostos orgânicos. Então, por isso, uma disciplina específica para estudar e entender algum desses compostos, o comportamento desses compostos e moléculas orgânicas, tá? E para onde? Ah, professor, para que eu preciso desse conceito? Onde que basicamente eu vou estudar esses conceitos? Bom, as moléculas orgânicas, primeiro, elas compõem alimentos e bebidas. Então, alimentos e bebidas são essenciais para a nossa vida. Então a gente fala, mas bebida, professor, cerveja não é uma coisa essencial. Mas assim, às vezes quem precisa de alguma alimentação específica, bebida é sim. Por exemplo, o leite das crianças. É uma bebida essencial, independente se é o leite da vaca ou se é aquele leite em pó, ela é constituída do quê? De moléculas orgânicas. Alimentos, então, nem se fala. Fármacos. Todos os fármacos contêm compostos orgânicos. Claro que um fármaco, às vezes, não é só uma molécula, mas um conjunto de moléculas. Mas o princípio ativo, às vezes, daquele fármaco, que é o que a gente mais, quando a gente está ingerindo, a gente precisa daquele princípio, seja que ele seja um antibiótico, um anti-inflamatório ou simples aspirina, por exemplo, eles são compostos orgânicos. Então, fármacos, produtos de beleza, tá? Tudo que a gente pensa hoje, o ramo da indústria da beleza, ele cresceu assim exponencialmente nos últimos 20 anos. E hoje em dia até o mercado ele está mirando mais os produtos de beleza para o público masculino de uma forma geral do que o feminino, porque existe uma capacidade de mercado muito maior para os homens, porque os das mulheres já, pelo que diz os especialistas, já está quase chegando à sua saturação, porque já tem tantos produtos que, enfim, né, as mulheres sabem que hoje em dia existem vários produtos de beleza para o público feminino especificamente, né? Produtos de limpeza, tá? Vestuários, quando a gente fala de tecidos, nylon, algodão, enfim,
tudo que a gente pensa de vestuários, couro, mesmo couro que hoje em dia não se usa muito, mas são, querendo ou não, são compostos provenientes de moléculas orgânicas. Combustíveis, então, nem se fala. Polímeros, tá? Os polímeros, gente, eu não sei se vocês sabem, mas são os conhecidos plásticos, tá? Então, tudo que a gente chama de plásticos, corretamente falando, é de polímeros, porque vem de polimerização. Produtos agropecuários, então, tudo que a gente chama de agroquímico, que eu acho que é até uma expressão melhor do que defensivo agrícola, agrotóxico, enfim. Então, os agroquímicos, sejam fertilizantes, sejam fungicidas, sejam com qualquer outra coisa, ele é basicamente o quê? Produtos de moléculas orgânicas. Claro, como eu falei, o calcário, alguns produtos que vão corrigir, por exemplo, a acidez do solo, aí são compostos inorgânicos, tá? E novos materiais que a gente pensa na indústria, mesmo na indústria de fármacos, eletrônicos, enfim, muitos têm moléculas orgânicas. Então, claro, a gente não vai estudar todas essas moléculas no curso de vocês, nessa disciplina que são 2 créditos, mas existe um grande ramo na engenharia de forma geral que tem esses compostos orgânicos, tudo bem? Então aqui tem uma tabelinha periódica, tá? Deixa eu ver se está aqui. Ah, sim. Então esta tabela periódica, gente, ela é retirada de um site português, por isso que é PT Table, tá? Por que eu sei que é português? Porque o nitrogênio que está aqui, ele não está escrito nitrogênio, sim azoto, tá? Então esse aqui é um site, até sugiro para vocês entrem lá, porque essa tabela periódica ela é interativa, igual acho que do Google que eu mandei esses dias para vocês no grupo de WhatsApp. Então, se você clica nela, apresenta algumas características de cada elemento químico, tá? Então, vocês vão estudar a tabela periódica bastante na outra disciplina de Química. Então, basicamente, essa aqui é a tabela periódica. Na tabela periódica, existem elementos mais simples que o hidrogênio, que tem um próton e um elétron, até o mais, vamos dizer assim, complexo, que tem no seu núcleo 18 prótons e tem 118 elétrons, que teria, então, o elemento que tem a maior quantidade de elétrons, tá? E essa tabela periódica ela é dividida em colunas, tudo bem? Que são chamados grupo ou famílias, e em períodos, que são essas camadas de 1 até 7, tudo bem? Vocês vão estudar isso certinho, vão estudar por que esses elementos estão aqui embaixo, enfim, tá? Mas só chamando a atenção que nós conhecemos hoje, de forma geral, seja na natureza, no espaço, enfim, 118 elementos. E 95% dos compostos que nós conhecemos é por meio do carbono. Então, um elementozinho só, que é o átomo de carbono, ele dá uma grande capacidade, uma grande quantidade de formar compostos, e isso está relacionado às características do átomo de carbono. Tudo bem? Então, sempre de uma forma geral, nas disciplinas de química, a gente tenta entender o contexto de uma forma geral, entender a molécula e depois isso na forma macro, tudo bem? Que a gente possa ver, enxergar, enfim, e depois a gente tem que entender ele quimicamente falando, fisicamente falando, que é na região microscópica ou submicroscópica, tudo bem? Dúvidas por enquanto? Ó, lembra que eu não estou vendo o chat, tá? Oi? No começo, sim, mas depois não. A gente vai começar aí com algumas características dos compostos, a questão das epa, fugiu aqui, das funções orgânicas, algumas propriedades, mas lá para o final vocês vão ver que não vai ter nada de ensino médio não, tá? E outra, exato. Tá, e outra, tá, é previsto mesmo que no começo seja parecido com o ensino médio, porque a gente sabe, mesmo quando eu estudei era assim também, muitos não tiveram essas disciplinas. Então, um pouquinho de paciência para quem já viu, e para quem não viu, claro, é tudo muito novo, viu? Mas esse é assim mesmo, viu? Isso é bom. Então, pessoal, o que eu vou fazer um breve desenvolvimento aqui dos compostos, claro, orgânicos no desenvolvimento da sociedade. Então, é uma breve historiazinha aí, porque às vezes para a gente entender muito do que está ocorrendo hoje, é bom a gente dar uma olhada no que aconteceu historicamente com alguns produtos, com alguns compostos, claro, química orgânica, às vezes as questões políticas, enfim, tal,
Porque muitos, que acontece, ainda mais para vocês, futuros engenheiros, tem que sempre estar internado, tem sempre que saber um pouquinho da questão, é importante saber da questão econômica, mas às vezes a questão econômica está relacionada à questão social, à questão política, enfim. Então é importante para isso. Eu acho que eu comentei na aula passada, que foi aquela introdução, o engenheiro tem que estar antenado com muitos conceitos, tá, gente? Porque, como eu falei para vocês, o engenheiro é o que resolve problemas. Então, às vezes, para ele resolver um problema econômico de uma empresa, alguma coisa, ele tem que saber esse problema de uma forma macro, ou seja, na macroeconomia, seja numa cidade, num estado, num país ou numa região em si, tá joia? Então, o que a gente pensa assim dos compostos orgânicos no desenvolvimento da sociedade, lá no início da civilização? Então, o que acontece? Por meio da alimentação, e no início a gente pode pensar de basicamente carnes e vegetais, se utilizava o que? A química orgânica, de alguns conceitos. Principalmente, primeiro, né, de acordo com os relatos históricos, as pessoas comiam, né, de forma geral, vamos falar assim, o ser humano, a carne cru, porque ele não tinha aquela capacidade de cozimento, de assar uma carne e tudo. Então, eles eram basicamente uma comida de uma forma extração, ou seja, os vegetais extraía e comia, e a carne matava um determinado animal, caçava e comia, tudo bem? Só que isso, conforme os relatos, a sociedade foi se desenvolvendo, o que aconteceu? Observou-se que a gente poderia cozinhar ou assar esses alimentos. E basicamente fazia o quê? Fazia a queima da madeira. Então, por meio da queima da madeira, você conseguia cozinhar os alimentos, enfim. E isso, claro, teve na questão da alimentação, na questão da sobrevivência do ser humano é muito melhor, né? Ainda mais que depois que você assa um determinado alimento, lembrar que naquela época não tinha geladeira, tal, até a questão do sal em algumas regiões era escasso ou não tinha, então você consegue conservar o alimento, tá? Também na mesma época, né, vamos dizer assim, não estou falando de época, mas assim, no início da civilização, eles usavam, por exemplo, fármacos naturais de alguma forma, né? Então, mastigava-se muitos folhas, enfim, faziam chás. Então, se utilizava ainda de uma forma bem assim, arcaica mesmo, bem o que se tinha na época, o quê? Como alimentação e esses fármacos de uma forma geral, de uma forma natural que você extrai e ingere isso comendo mesmo, tá? Aí, conforme foi desenvolvendo um pouquinho, o que acontece? A produção de bebidas. Não sei se vocês sabem, mas a história da produção da cerveja, ela anda junto com a história da produção de pães, por meio lá do começo da fermentação de massas, né? De trigo, enfim, principalmente o trigo, mas você pode fermentar milho, enfim, para produzir outros compostos. O que basicamente é um pão? É a fermentação do trigo, tá? Só que uma vez alguém esqueceu lá, o que aconteceu? Fermentou demais, produziu álcool, e o que acontece? Eles viram que aquele álcool poderia ser tomado por meio das bebidas, tá? Então isso veio então com a cerveja, com a fermentação da uva do vinho e depois de outras bebidas que a gente conhece até então. Mas isso lá, antes de 5, 10 mil antes de Cristo, já tinham indícios do quê? De que se produziam bebidas, claro que não é da qualidade que é hoje, mas se utilizava, tá? E outra coisa, corantes também. Os corantes basicamente eram o quê? Extraídos de árvores, tá? Então, corantes se utilizavam muitos para o quê? Para a própria escrita, tá? Isso é importante porque alguns relatos escritos em cavernas, pedras, enfim, eram feitos por meio do quê? Ou você fazia na própria pedra com algum instrumento, com metal, enfim, com algum outro instrumento que é mais duro, né? O conceito certo é duro, ou por meio de tintas. Tintas vinham por onde? Basicamente corantes, você extraiu isso, tá? Então lá no início da civilização, há muito tempo atrás, basicamente já se utilizava alguns compostos orgânicos, tudo bem? Oi? Exato, só que aí já era um pouquinho mais para frente, né? Porque a civilização viking, ela basicamente, assim, pelo que se eu não estou enganado, ela já é ali já no Império Romano, né? Os vikings eram, vamos dizer assim, a questão, enfim, eles ficavam fora ali do Império Romano, tudo. Quando eu falo assim, início é lá bem antes mesmo, né? Mas sim, corretamente.
E algumas civilizações não romanas, vamos dizer assim, eles tinham, vamos dizer assim, eles já tinham algumas tecnologias, alguns conhecimentos muito maiores que os romanos, tá? E depois a gente pode até mais para frente falar isso, porque essa historinha das cruzadas irem até o Oriente para evangelizar o pessoal lá do Oriente, tudo isso daí é tudo uma balela, viu? Isso é uma historinha que a gente escuta ou ouve lá nas histórias do ensino médio, ou ouvi na época do ensino médio, mas é uma pura balela. Primeiro, o Império Romano queria se expandir e ele ia na direção principalmente daqueles locais aonde basicamente eles tinham algum interesse econômico e as civilizações até eram mais avançadas. Por exemplo, lá no Oriente Médio, eles alguns conceitos, às vezes da matemática, enfim, até acho que o teorema de Pitágoras, outras coisas, mas se bem que isso é antes. Alguns conceitos lá no Oriente Médio, principalmente em direção à Índia, tudo, o que acontece? Eles eram muito mais avançados, a questão da comunicação, escrita, medicina, enfim. E é uma balela achar que as pessoas saíam para evangelizar as pessoas. Isso daí é uma balela enorme, sabe? Que infelizmente nós brasileiros, pelo menos quando eu fiz o ensino médio, a gente tinha muito ainda a cultura militar, então tinha disciplinas, né, educação moral e cívica, e a religião, principalmente a religião católica, fazia muita influência na parte de ensino. Hoje não, a gente pode falar abertamente que esse negócio de evangelização, apesar de eu ser católico, viu gente, tá? Não estou entrando em mérito de religião, mas aquelas pessoas quando vieram ao Brasil vieram evangelizar os índios, tudo isso daí é uma pura balela, vieram aqui para extrair madeira, ouro e levar embora, tá? E você usa a religião para alguma forma para domesticar o povo. E de alguma forma também lá no o Império Romano ele queria se expandir para onde tinha tecnologia, onde tinha recursos minerais e naturais fácil e expandiu para lá mesmo, porque Roma queria mesmo ficar com o poder, ficar com a grana, né, basicamente. Quando a gente dá um salto na civilização e vai lá para a Idade Média, quando está aí já especificando um tempo, o que acontece? A Idade Média, de acordo lá com os livros que eu estudei na época, às vezes a gente dá uma lida aqui e ali, né? O que acontece? As cidades ainda, algumas eram desenvolvidas quando a gente fala principalmente de Europa, tá? Aí fazendo só uma vírgula, nós também, pelo menos eu na minha época, não sei na época de vocês, a gente estuda muito a história ocidental. Isso é um crime. Por quê? Porque a gente sabe só um pedacinho da história que a gente estuda no colégio. A gente sabe a história ali da Europa Ocidental, um pouquinho de norte da África e a história brasileira, a história americana. Só que ele esquece a história da parte ocidental, Índia, China, Japão, enfim. E basicamente a gente nunca viu isso no colégio, né? Então, de acordo com a história, né, quando eu falo a história que eu estudei, na Idade Média, um período antes, algumas cidades já estavam desenvolvendo, tem a época daí de algumas, vamos dizer assim, algumas doenças, a questão de invasões, enfim, as pessoas foram morar lá nos feudos, muitas cidades, muitos locais, principalmente na Europa, eles moravam em feudos, tá? Então, o que acontece? Os feudos, basicamente, você tinha o senhor feudal, que tinha o poder, você tinha lá a religião, que normalmente era católica, tá? Eles tinham o poder da coisa e o resto eram os plebeus, né? As pessoas que trabalhavam em função daquele feudo. E às vezes tinha alguns loucos, alguns malucos, ou nesses feudos, ou também fora dos feudos, que eram os tal dos alquimistas, tá? E basicamente o que um alquimista buscava, assim, ele buscava duas coisas: é transformar a pedra em ouro, né? Que isso, claro, não é possível. E isso sim é muito importante, o tal da busca pelo elixir da vida eterna. E claro, a religião aí tem uma importância, porque tá a questão de você viver uma outra vida, não sei o que lá, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Esses famosos alquimistas, que muitos eram venerados, gostavam deles porque eles conseguiam extrair algumas coisas, fazer algumas coisas interessantes, outros não, eram taxados como bruxos e até crucificados, matados, enfim, né? Eram assassinados em praça pública ou, enfim, eram assassinados e mostrados de uma forma geral. Mas esses tais malucos, esses, né? Que às vezes um aluno vai para o laboratório, a gente começa a chamar ele de alquimista, né? Que fica meio
misturando um monte de coisa para ver o que dá, né? Uma forma de brincar às vezes com o aluno, com as pessoas, enfim, né? Esses alquimistas, eles tiveram uma importância no desenvolvimento da ciência, não só a química, a física, a matemática, pois eles faziam produção e desenvolvimento de processos de extração de compostos vegetais e animais. Então, assim, claro, muitos morreram, muitos tiveram doenças graves, porque eles extraíam de tudo e ficavam ingerindo aquilo. Então, é claro que aquilo não tem nada de ciência, tá, gente? Isso não tem nada de ciência. Mas, de alguma forma, eles melhoraram a questão do quê? De produção e desenvolvimento de extração de compostos. Extração de vegetais, utilização de alguns solventes, enfim. Então, eles tiveram a sua importância no desenvolvimento de hoje que a gente chama de ciência, que seria a química, tá joia? E daí sim, quando a gente começa a sair lá do século XV, basicamente, e começa a ir já para o século XVIII, a gente começa a ter aquelas pessoas já saindo daqueles feudos, as cidades se desenvolvendo, começando aquela cidade da Europa mais antiga a receber novamente as pessoas, novas cidades, e o que acontece? A gente começa a falar de Revolução Industrial. Aí muda todo o cenário do que seria uma questão de cidades ainda que já tinham certo número de habitantes, por exemplo, acho que Paris tem mais de 1000 anos, Londres também, enfim, né? Então a gente pode falar que é muito anterior ao século XV. Mas quando a gente fala aí de século XVIII, aí as pessoas já estão, claro, voltando a morar nessas cidades e a gente começa a ter o quê? A Revolução Industrial. Que aí começa a ter o quê? Uma melhora na questão da produção, tá? O que eu falo em produção é começar a ter produção em larga escala, tá? Então, aí se começa a ter claro, é incipiente isso, e a história nos conta isso, tá? Principalmente lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, o que acontece? Começa a se produzir algumas máquinas para você produzir coisas em uma escala maior do que a escala manual, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Você começa a produzir alguns compostos e máquinas, principalmente para produzir o quê? Vestuários. Então, ao invés de a pessoa lá cortar um vestuário à mão, na tesoura, ele vai começar a ter algumas máquinas. Produção de alimentos. Então, você começa a desenvolver alguns tipos de, por exemplo, uma carriola que seja, que você começa não é uma máquina em si, mas que você começa a produzir coisas em uma escala um pouco maior. Fármacos também, ao invés de você produzir 1 ml, 10 ml, 100 ml, você começa a produzir já numa escala um pouco maior. E explosivos também, isso sim é uma coisa interessante, porque nessa época existiam muitos confrontos, enfim, tá? Basicamente, as máquinas lá não tinham assim eletricidade. Algumas cidades já tinham eletricidade sim, tá? Mas isso a eletricidade é movida de uma forma bem arcaica ainda, tá? As máquinas basicamente eram movidas ao quê? A carvão vegetal, carvão mineral, tá? Esse carvão mineral que você queimava ele de alguma forma para produzir, sei lá, uma caldeira, enfim, tá? Mas aqui, já na Revolução Industrial, você tem o quê? O começo de se pensar produzir compostos, e claro, compostos orgânicos de uma forma em larga escala, tudo bem? E daí, quando a gente anda um pouquinho mais, a sociedade vai se desenvolvendo, as universidades, enfim, a gente pode chegar que a gente chega no século XX. Então, vamos falar coisa de mais ou menos 100 anos atrás. Aí o que acontece? A gente começa a ter uma época de você ter, além de produção em larga escala, que já vem isso lá de 100, 200 anos, o que acontece? Uma vida que já está se modernizando. Tá? Então, você começa a ter Ford a produzir o primeiro carro, você começa a ter outras máquinas para diferentes formas, enfim, e daí o que a gente pode chamar basicamente da era do petróleo. Então, qual que foi a importância do petróleo? A descoberta e o uso do petróleo, ele mudou o ramo energético e as suas principais fontes de compostos químicos. Então, primeiro, o ramo energético basicamente era por meio do carvão, a queima do carvão mineral. O que acontece? Agora não. Você começa a utilizar o petróleo e seus derivados para se produzir alguns compostos a fins energéticos, tá? Seja para você movimentar um gerador numa determinada cidade, ou seja para você, né, já os novos automóveis que você já começa a ter. Tudo bem? E principalmente, gente, as fontes de compostos.
porque não sei se vocês sabem, o petróleo é uma gosma bem preta. Imagina um mel assim, bem viscoso preto, e que ele é formado de vários compostos, tudo bem? Vários compostos orgânicos. Então, o que acontece? Por meio da descoberta e uso do petróleo, surgiu a grande indústria petroquímica. Tá? A indústria petroquímica, só para vocês terem uma ideia, hoje, gente, eu acho que com certeza é a indústria que ela é mais rentável, que gera maior quantidade de riqueza, enfim, tá? E por quê? Porque basicamente combustíveis que a gente utiliza é o quê? Vem petróleo, polímeros, petróleo. Grande quantidade de fármacos e agroquímicos são produtos provenientes do petróleo, novos materiais, enfim, tá joia? Então, a indústria petroquímica, desde a extração até o refino, a utilização, as novas indústrias para produzir novos compostos, é uma indústria muito rica. E por isso que a gente vê, às vezes, guerra no Iraque, guerras que a gente assistiu nos últimos anos, principalmente do surgimento do petróleo, porque basicamente lá no Oriente Médio você furou, sai petróleo, tudo bem? Tá? E esse petróleo está na mão de poucas pessoas a larga escala. Para vocês terem uma ideia, a maior empresa no Brasil é uma empresa pública, que é a Petrobras, acho que em valor de mercado, eu não sei se é a Petrobras ou é a Vale, mas assim, está entre as 3 principais empresas de valor de mercado do Brasil, é uma das que mais emprega e ela é riquíssima. Ela gera de lucro bilhões de dólares por ano, né? Desculpa, de reais por ano. A não ser que quando vão lá, né, alguns políticos fazem coisas erradas, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Enfiam a mão lá na Petrobras. Mas assim, é uma indústria pública, né? Em tese pertence ao povo brasileiro, mas assim, que gera uma quantidade de riqueza, produtos, empregos, enfim, muito grande, impostos também, né? E, gente, os derivados do petróleo são de extrema importância como fonte de insumos e matéria-prima para a sociedade. Isso, combustíveis, polímeros, tudo que vocês imaginarem, muitos dos compostos que vocês têm na casa de vocês, eles são provenientes de fonte de petróleo, tá? Detergente, por exemplo, é fonte de petróleo, tá? E o que acontece? Eu só fazer uma observação, a gente está numa tendência à procura de modernização, de alguma forma. E o que acontece? A gente está começando a observar que você ainda, claro, ele é muito viável, mas você queimar o petróleo, pegar o petróleo, transformar ele em combustível para queimar isso, para você movimentar um carro, por exemplo, talvez isso daqui a uns 20, 30 anos ele estará em desuso, tudo bem? Que com os novos carros elétricos, enfim. Então, o que acontece? Porque desde lá, principalmente na década de 60, a gente falava vamos dizer assim, da diminuição, ou você achava que o petróleo um dia ia acabar. Primeiro que acho que a gente vai estar vivo por um grande tempo e o petróleo não vai acabar, as futuras gerações. E o que acontece? Ao invés de você pegar o petróleo, transformar ele em diesel, gasolina, enfim, queimar, a gente vai pegar esse petróleo e produzir coisas que são muito mais importantes para a nossa vida, fármacos, enfim, e porque existem outras formas de você produzir combustível. Por exemplo, o etanol está aí, o hidrogênio está aí, os carros elétricos estão aí, tá? Mas enfim, essa grande discussão em função do petróleo, mas essa conversa anda muito, tá? Aí, a partir da década de 60, basicamente falando, o que a gente pensa quando a gente pensa em química orgânica? O desenvolvimento e modernização de técnicas de extração. Então, as técnicas de extração que basicamente eram feitas, por exemplo, utilizando solventes, de uma forma geral, solventes orgânicos, que eu vou mostrar para vocês, ela começa a ser melhorada por algumas técnicas. Técnicas, por exemplo, posso falar mais para frente para vocês, de cromatografia, tá? Por exemplo, desenvolveu a parte de síntese de materiais, tá? Esses novos materiais. Isso se desenvolveu tanto em termos de bancada, você produzir 1 grama, 10 gramas, 1 quilo, até você produzir 1 tonelada, 10 mil toneladas, tá? As técnicas de purificação e também caracterização de compostos orgânicos, tudo bem? E o que acontece? Essas técnicas, elas continuam, tá? Continuaram e continuam passando por melhoras e modernização com principalmente o quê? Desenvolvimento de informática, tá? Então, gente, só para terminar o último slide, o que acontece? Eu não sei se vocês têm o conhecimento disso, têm uma ideia,
Mas, por exemplo, quando você vai pensar em um novo fármaco, seja ele um antibiótico, seja ele um anti-inflamatório, enfim, antigamente, o que as pessoas faziam basicamente? Extraíam isso de algum vegetal, ou até pouco tempo atrás faziam a síntese desse composto e testavam nas pessoas. Agora não, agora desde um tempo para cá, de 15 anos para cá, 20 anos para cá, o que acontece? Você pega a molécula, tá? Você tem vários programas de computadores que faz isso, você faz uma simulação se aquela molécula, tá? Uma simulação informática mesmo, né? Cálculos matemáticos. Você faz uma simulação se essa molécula ela pode ser um futuro fármaco. Uma vez que na simulação computacional, enfim, envolvendo vários parâmetros, uma informática evoluidíssima, ela tem a possibilidade de ser um fármaco, ela vai ser futuramente investigada. Se pela simulação ela não pode ser um fármaco, pronto, parou tudo. Tá? Eu acho que até no desenvolvimento de vacinas, enfim, que agora, né, esses 2 últimos anos a gente vem falando bastante, mas é tudo hoje por simulação. Então, a indústria farmacêutica hoje, ela tem um ramo de empregados, desde físicos, químicos, engenheiros, pessoal da parte de informática, engenheiro de computação, ciência da computação, enfim. Por quê? Porque ela quer reduzir sempre custos. E se uma molécula ela não é, perante uma simulação computacional, uma molécula que pode ser um novo fármaco, ela não vai ser estudada. Aí sim, depois que ela passa por essas etapas computacional, estritamente de simulação mesmo, ela vai ser investigada, enfim, tá? Porque, né, esse é o desenvolvimento, tá? Então, quando eu falo assim, eu dei esse breve relato histórico, é basicamente falar da importância da química orgânica em alguns ramos e, claro, envolvendo a engenharia. Tá? Agora eu vou falar rapidinho aqui como que foi o nascimento da química orgânica. Agora sim, especificamente da química orgânica. Tá? Então, Carl Scheele, muito conhecido pelo tubo de Scheele, tá? Quando a gente for para o laboratório, eu posso mostrar para vocês o tubo famoso, o tubo de Scheele. Então, ali, ó, em 1742, o que acontece? Ele conseguiu isolar alguns compostos, tais como o quê? Ácido tartárico, utilizado muito na indústria de alimento, por exemplo, na indústria de fármaco. Tá? Da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite e a glicerina da gordura. Tá? E, principalmente, a ureia da urina. Então, ele conseguiu isolar essas primeiras moléculas orgânicas. Então, muitos dizem que ele foi um dos primeiros a falar de química e compostos orgânicos, e são compostos que a gente utiliza hoje em larga escala. Por exemplo, ureia, a gente usa muita ureia na agricultura ou por meio da ureia produzir outros compostos fertilizantes, enfim. Tá? Já aqui, ó, essa definição é interessante, porque é mais ou menos a mesma época, viu, gente? Aqui, ó, o Torben Bergham, o que ele diz? Em 1777, ó, bem próximo aqui, ele definiu a química orgânica como a química dos compostos, ó, prestem bem atenção, existente nos organismos vivos. Então, a química orgânica viria da onde? De organismos vivos, que seriam o quê? Vegetais e animais. Enquanto que a química inorgânica seria a química dos compostos existentes no reino mineral, por exemplo, as rochas, enfim, tá? Então, esta definição, basicamente, ela marcou, tá, o início, pelo menos, da divisão entre orgânica e não orgânica, seria inorgânica. Orgânica, compostos vivos, tá, provenientes de organismos vivos, e inorgânicas do reino animal, do reino mineral. Só que o que acontece? Berzelius, que também é considerado um dos pais da química orgânica, em 1807, o que ele sugeriu? Que somente os seres vivos possuíam uma força vital, uma força extraordinária, capaz de produzir, aí sim, compostos orgânicos, tá? Então aí a gente já está falando de compostos orgânicos, tá? E olha qual que é o erro dele, que substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas, apenas extraídas. Então ele sugeriu o seguinte, ó, química orgânica veio lá, de acordo com Bergman, dos organismos, tá? E esses compostos, eles poderiam apenas ser extraídos, eles não poderiam ser sintetizados, como já se fazia a síntese de alguns compostos nessa época. Só que não sabia que era orgânico ou não, tudo bem?
E o que acontece? Bem na próxima lá, ó, o Friedrich Wöhler, já lá na Alemanha, tá? Aí a gente já está falando do século XIX, em 1828, ele sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, ou seja, quebrou Berzelius. Porque ele falou aqui, ó, substâncias orgânicas jamais poderiam ser sintetizadas. E aqui, ó, essa é uma reação facinha de fazer. Você pega o cianato de amônio, toma cuidado com o cianato, que ele é o íon cianeto aqui, ó. Desculpa, o íon cianato ele pode se transformar em cianeto, que é um composto que ele tem uma certa periculosidade. O que acontece? Você aquece o cianato de amônio e produz ureia. Então ele quebrou o Berzelius, porque, olha, é possível sim, por meio de uma reação facinha, só aquecer o cianato de amônio você produziu a ureia. Tudo bem? E daí o que acontece? Em 1845, Kolbe diz o seguinte, ele realizou a primeira síntese de um composto orgânico, que seria o ácido acético, muito utilizado, né, na indústria de alimentos, por exemplo, por meio dos compostos, dos elementos separados. Então, por meio só de carbono, por meio só de hidrogênio, que ele conseguiu quebrar moléculas e ter só carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ele conseguiu, por meio de átomos isolados, tá, de uma forma bem arcaica, ele conseguiu produzir um composto orgânico. Tá? Então, é claro que as moléculas e compostos orgânicos, né, quando a gente fala composto, seria o conjunto de moléculas também, gente. A gente fala, por exemplo, etanol é uma molécula, mas se a gente vai lá no posto encher de etanol, a gente pode falar de não só uma molécula, mas um composto, ou seja, um conjunto de moléculas. Tá? Então, o que acontece? Assim é possível produzir o que, né, neste caso aqui, algumas moléculas orgânicas por meio dos átomos, tá? E Kekulé, aí sim, tá? Já começando, já cerca de 100 anos após, ele diz que a química orgânica é a parte da química que estuda não só os compostos provenientes dos organismos, e sim o quê? Que a química orgânica é a química do átomo de carbono, tudo bem? Tá? Então, hoje, o que nós estudamos? Química orgânica. O que é a química orgânica? Química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Ô professor, mas você acabou de falar que o carbonato de cálcio tem carbono, não é química orgânica. Sim, é que a gente consegue ainda separar algumas moléculas inorgânicas e outras inorgânicas. Mas assim, não precisa ficar decorando tudo isso não. Tá? E, né, quando a gente pensa a química atual, 2020, 2021, o que a gente pode pensar? Professor, por que a gente vai ficar estudando química? Meu, você é engenheiro, cara. O que eu tenho que ficar vendo química e química orgânica ainda? Porque vocês vão usar muitos compostos orgânicos, por isso que vocês têm essa disciplina. Por exemplo, extração e purificação de compostos naturais. Então se usa muito ainda a extração e purificação de compostos, tá, gente? Seja isso dos vegetais, tudo bem? Ou seja isso do animal, tá? Então, ainda se utiliza muitos compostos que a gente obtém esses compostos por meio do quê? Primeiro, extrai esse composto e depois purifica. Tá certo que essa extração e purificação, ela já foi que ultrapassada ou a número de quantidade de compostos ou número de processos, pelo quê? Principalmente hoje em dia, antigamente se fazia muito disso, mas hoje faz o que? A síntese. Tá? Por que extração? Primeiro que às vezes você extrair e purificar, você demanda um tempo muito grande para você fazer isso. Tá? Então é mais fácil o que? Sintetizar. E além do problema, quando a gente fala de em larga escala, escala industrial, não é a questão de tempo. Tem fármacos, medicamentos que às vezes duram um mês para você sintetizar aquilo. Porque o que acontece? Você tem uma quantidade de processos para você chegar até o produto final muito grande. Por isso que, por exemplo, existem alguns medicamentos para algumas doenças raras, enfim, que, sei lá, um comprimido, 2 ou 100 gramas, 10 gramas, custam milhões esse medicamento. Por que custa milhões? Porque para você chegar até esse medicamento, você precisa de muitas etapas e que envolvem muitos compostos que são caros. Tudo bem? Então, o que acontece? Oi.
Correto. Como que é seu nome? Maurílio, como chama essa empresa que você trabalhava? Ou você trabalha ainda? Você trabalha... Como que chama o dono dessa empresa? Não... E Júlio, não tem... Júlio não é sócio, né? Porque, se eu não me engano, essa família é uma empresa familiar, né? Tem um irmão, Henrique. Entendi. Porque, coincidentemente, eu conheci o Júlio, não sei se você sabe, né? Eu não sei o sobrenome dele. Mas é que a neta dele é amiguinho da minha filha. E a gente foi visitá-los e ele tava falando da empresa dele, tudo. Eu falei, ixi, eu acho que eu tenho um aluno que trabalha com você, mas eu tinha esquecido seu nome, tudo. É em Cerqueira a empresa, né? Ou não? Hum. Ah, tá. Ah, entendi. Bacana. Depois eu, é que assim, foi a primeira vez que eu conversei com eles, né? Ele já é, o Júlio, ele deve ter aí uns 55, 60 anos, ele mora aqui no bairro, então às vezes eu encontro, ele eu nunca tinha encontrado, eu encontrava a esposa dele e a filha dele, né, que é amiga da minha esposa e as criancinhas que são os netos, né, que é a neta dele é amiguinha da minha filha. Mas bacana, né? Qualquer hora eu vou conversar um pouquinho melhor sobre ele. Ele tava falando do breu, né? Que para que usa o breu, enfim, que eu sinceramente eu não conhecia muito o que era o breu. E querendo ou não, né, já passando isso para os colegas, o breu, né, ele basicamente é uma resina que ela é extraída do pinus, correto? E o que, que se faz? Você extrai, né, assim como o látex das árvores, né, aí tem seringueira, enfim, e você pega e você não vende aquele produto, aquela resina, vamos dizer, você faz um processo do quê? De primeira extração e depois de purificação. E quando o nosso colega aí, Maurício, né, falou em cromatógrafo, porque hoje em dia você tem um equipamento, né, vários equipamentos que se utiliza a técnica de cromatografia, que basicamente a cromatografia é uma técnica do quê? De separação de compostos. Então, como ela separa compostos, ela também purifica alguns compostos, tá? Então, isso hoje em dia se utiliza muito disso ainda, tá? De extração, seja, por exemplo, aí o petróleo, você extrai o petróleo lá do fundo do mar, algum lugar na terra, enfim, depois você purifica, você pega aquilo e produz a gasolina, por exemplo, num processo simples de destilação, tá? Aí a purificação, existe vários processos para fazer isso. Só que, caros alunos, também o mesmo composto, às vezes, você pode sintetizar ele. Então, por que eu falei um pouquinho da história? Antigamente, basicamente, os fármacos, quando eu falo fármacos é de uma forma geral, viu, gente? Até os chazinhos, até quem trabalha homeopatia, enfim, que tem a sua importância, tudo, são basicamente compostos extraídos de vegetais. Até alguns animais, por coincidência, pode ter. Mas hoje em dia não. Quando a gente toma, por exemplo, um determinado medicamento, claro, quando ele é homeopata, um chazinho, enfim, esse medicamento que a gente vai lá na farmácia, compra um genérico ou não, enfim, ele é o que? Ele é sintetizado, tá? E assim, tudo tem vantagem e desvantagem. A síntese, às vezes, ela diminui a quantidade de processos, por exemplo, e você pode ter um produto mais puro. Que quando a gente pensa basicamente num fármaco, por exemplo, a gente está interessado em um princípio ativo que ele está junto com outros compostos, para o quê? Para dar maior durabilidade, para não atacar outra parte do organismo, enfim. Então, para algumas coisas se faz a síntese, não mais a extração. E, por exemplo, vai fazer uma borracha, por exemplo, ela é síntese. Você pega uma molécula, né, lá, por exemplo, do látex e faz a síntese da borracha. Por exemplo, o que é o polietileno? O polietileno não é o PET, tá, gente? A garrafa PET. O polietileno é um plástico mais molinho, de alguns copinhos plásticos. Então você pega a molécula de etileno, que é a molécula de eteno, e faz uma reação de polimerização. Ou seja, o que era uma molécula se forma um polímero, que é basicamente o plástico. Então isso são compostos sintéticos. Então, por que em alguns casos se faz, né, a questão da síntese está aumentando cada dia mais? Você tem a maior eficiência, tá? Você tem um maior rendimento para a obtenção do composto. Você tem principalmente
aí sim entra o engenheiro, entra a mão de engenheiro. Você tem um menor tempo e redução na quantidade de etapas, tanto de produção como de purificação. O colega acabou de dar um exemplo aí. Quando você vai produzir uma determinada molécula, um composto, um conjunto de moléculas, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma purificação, você tem que fazer uma extração só daquele molécula ou só daquele conjunto de moléculas que está interessado. O resto você não quer. Por quê? Porque a indústria só quer aquela molécula. Então, onde entra o engenheiro? Entra o engenheiro aqui, para produzir quantidades e trabalhar principalmente esses compostos, tá? Professor, mas e o químico? E o biólogo? O biólogo e o químico, às vezes, ele fica mais lá na etapa de laboratório, de bancada, enquanto o engenheiro não. O engenheiro ele quer saber em larga escala, em rentabilidade, em produtividade, enfim. E assim, já, vocês não sei se vocês têm esse conceito, o curso de química, por exemplo, que eu fiz, ele é totalmente diferente do engenharia química ou engenharia de materiais. Uma coisa é você produzir na bancada 1 grama, 100 miligramas, meio quilo, por exemplo. A outra coisa é produzir uma tonelada, tá? Às vezes o processo é totalmente diferente. Porque uma coisa é você ter um reator de bancada, outra coisa é você ter um reator lá que cabe lá 10 metros cúbicos para você fazer essa reação. O processo em si é totalmente diferente. E quem entende de processo? Engenheiro, tá? Seja ele de biossistema, seja de... Engenheiro entende de processo, entende de produção em larga escala, tá? Hoje em dia, química atual, caracterização de compostos. Por exemplo, você tem que usar várias técnicas analíticas para você caracterizar aquele seu composto. Por exemplo, se ele está puro ou não, qual é a pureza, se é aquele determinado composto, se é uma variante, enfim. E se você utiliza o quê? Técnicas químicas e físicas, tá? Então, o colega falou em cromatografia, é uma técnica de caracterização. Fora as técnicas de microscopia, as técnicas de ultravioleta, enfim, tem algumas técnicas que você precisa caracterizar esse composto. Opa, estou produzindo um determinado fármaco. Será que é esse fármaco mesmo que está saindo lá na sua ponta? Não é? O que está acontecendo? Tem que entender do processo, tá? E hoje em dia, a isso eu falo isso para vocês, que assim, já é uma tendência não de hoje, mas dos últimos tempos, e seja ele na parte da agropecuária, seja na parte da indústria, seja na parte de que vocês imaginarem, gente. Vocês têm que utilizar o quê? Equipamentos mais do que modernos em informática, tá? Então, hoje em dia, até o nosso infeliz ensino remoto, a gente tem que dominar equipamentos em informática, tá? Por quê? Porque quando basicamente a gente está falando agora de química, compostos orgânicos ou não compostos orgânicos, seja os inorgânicos, enfim, trabalhar com a parte de simulação e otimização de reações químicas, tá? Por quê? Pensa o seguinte, a indústria quer produzir mais barato e mais quantidade, porque, gente, como eu falei na aula anterior, dinheiro, grana, quer produzir grana, claro, hoje em dia as empresas elas já pensam de uma forma bem diferente que há anos atrás, tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental, enfim, hoje esse conjunto de ideias de uma empresa tem que ser pensada, tem que ser avaliadas, porque a gente está em 2021, a gente não está lá em 1990, tá? Mas isso é uma outra dos 500. Isso ele só vem quando que a indústria tem produtividade, quando o produto dela tem o quê? Tem preço no mercado, consegue combater o preço tanto aqui no Brasil quanto lá com os chineses, quanto lá com os americanos. Porque não adianta você ter um produto ótimo que for, mas se você tem outro que vende mais barato que você. Tá? E o que acontece? Quando a gente vai falar da química orgânica, interações de moléculas orgânicas e processos. Então, o engenheiro, gente, é aquele cara que tem a visão geral da indústria. Ele tem que saber o que se passa, desde quando lá está entrando o material de partida, desde quando está saindo o produto lá no chão de fábrica, que a gente sabe. Tudo bem? O engenheiro é esse cara que tem essa visão geral. Por isso que ele tem que entender um pouquinho de tudo. Porque não adianta ele não souber a parte lá do processo químico que for, e o que acontece? Claro, vai ter que ter uma outra pessoa saber, porque ele que vai resolver esse problema. Joia? E o que acontece? A química orgânica, por que basicamente a gente estuda essa química orgânica? A química orgânica das moléculas que formam seus compostos, ela é um tema interdisciplinar. Então, tudo que você pensa na área de química, estuda química orgânica. É claro, engenharia, gente, fora engenharia de
computação, uma engenharia muito específica, engenharia de materiais, de produção, química, biossistema, do processo, mecânica. Eu acho que até a eletrônica tem alguma coisa de química e principalmente o quê? Química orgânica. Vai estudar medicina? Os caras, médicos bons, conhecem química orgânica, tá? Então, gente, a química orgânica é interdisciplinar. Claro que a gente não vai conseguir ver tudo em 2 créditos em uma disciplina, mas a gente tem que ter uma boa ideia da química e dos compostos orgânicos. Tudo bem, gente? Joinha? Então agora, opa, deixa eu